Foi? Bom dia! Bom dia, podcast, segunda-feira. Bom dia, Raquel! Bom dia, Maria, tudo bem? Bom dia, Vivi! Bom dia, Vivi! Bom dia! Hoje a gente tem convidada. Convidada super special, nossa companheira de business, de negócios, de amizade, de vida, de risada, de choro. É isso aí, gente. Bom dia pra vocês, essa semana que tá começando. E mais um podcast, né? Nós estamos aqui hoje, né, Raquel? Pra conversar mais um pouquinho. De que nós vamos falar hoje? Sobre as nossas histórias aqui nos Estados Unidos. Afinal de contas, o podcast é duas mineiras nos Estados Unidos e todos os complementos, as pessoas que chegam depois, né? Que vêm complementar essas histórias aí. Exatamente. A Vivi hoje vai contar um pouco pra bonita, gente. Né? Interessante. Tem uma sumatogrossense agora que fala porta também. É Brasil Tem mesmo. pão de queijo também? Tem É bom queijo. também? É bom também. É bom igual nós? É. Porque tem queijo, né? Tem. Onde tem queijo, tem ali um pão. Onde tem queijo, tem paranaense, mineiro, gaúcho, Eita! tem comida boa. E nos Estados Unidos tem de tudo, né, gente? Que diversidade, né? Eu acho isso maravilhoso, maravilhoso. É verdade. A diversidade de cultura dentro de um mesmo país, né? No mesmo país. Lá em Minas mesmo, né? O pessoal fala meu país, Minas Gerais. É só Minas, é só mineiro. É só mineiro. Esse lugar, gente. Tem uma paulista aqui também, né? Nós temos uma paulista aqui, ó. Por trás das câmeras. A paulista que tá bem mineira, pegou pão de queijo todo dia. Comendo pão de queijo e falando uai. Uai já. Uai. Aqui quando o pessoal fala uai, eu falo assim, mas isso é de Minas. E pronto, identifiquei o mineiro. Mas você sabe que o uai vem por causa dessa cultura mesmo, né? Que governador Valadares recebia muitos americanos. E o uai é por quê, né? Uai. Essa foi Maria Cultura. Essa foi do século. Esse negócio de uai sou. Uai sou. Pronto, achamos. Professor. E vamos lá, Divi. Vamos. Coisa séria. Hoje chegou a Vivi, a gente perdeu o foco. Vamos lá. Né? Chegou a Vivi. Olha, nós estamos falando. Nós desfocamos. É porque a Vivi faz a gente rir demais. Com certeza. Aqui quando começa a falar as histórias. Não, o que estava acontecendo antes aqui, vocês não têm noção da conversa. Vamos deixar ela falar um pouquinho. Vamos. Conta pra gente, Vivi, como é que tá essa experiência aqui nos Estados Unidos? Tem quanto tempo você tá aqui? A primeira vez que eu vim em 2018. 2018, aí eu fiquei por um período, porque eu vim como turista. Fiquei 5 meses, minha filha estava grávida, teve um problema na gravidez, ficou hospitalizada, e eu voltei para lá para ajudar, daí fiquei os 3 meses, aí voltei de novo. Nesse período de ida e volta, como turista e estudante, eu fiquei 1 ano e 8 meses. Voltei para o Brasil e aí depois voltei para cá de novo quando saiu o meu green card. E aí tô aqui agora há 2 anos e meio. Ah, que ótimo. E como é que Diretão, né? 2 anos e meio? Nossa, parece um Já tempo. 2 anos e meio. Parece que eu cheguei ontem. Não, assim, Parece que eu cheguei ontem. É por causa da nossa amizade, parece que já é... Porque a gente se conhece desde a primeira vez que eu cheguei aqui. É verdade. Vocês se conheceram, Em ela 2018. voltou e veio pra cá, Sim. entendi. Ela é gente minha nunca- cliente de unha, a gente nunca perdeu contato. Nunca perdeu contato. Que legal, Mesmo que eu legal. estando no Brasil. Que legal. Como que a gente conecta, né? Total. Tem pessoas que é ligação, parece ligação de alma, né? Sim, Por mais com que você certeza. fique longe da pessoa, você tá sempre ali conectado. Eu chamo de ligação sistêmica, né? É sobre isso. Vai. É verdade, é sobre isso. Muito bom. Mas e aí, Vivi, qual que foi assim a sua trajetória, assim a sua história, né, com os Estados Unidos, né? Que a gente tá aqui falando de pessoas que migram, né, também, tem lá a sua história. Como que é? Você tinha vontade de vir pra cá? Ou foi algo que aconteceu? Nós temos quanto tempo? Porque Nesse resumo, 5 minutos. Pra resumir, na verdade, a minha mãe veio pra cá há muitos anos, né? Muitos anos. Praticamente a idade da minha filha. Minha filha hoje tem 27 anos. Então ela veio pra cá quando a Lana recém tinha nascido.
E aí ela sempre, vamos vir todo mundo pra cá. Até tentei por várias vezes. Que é a vontade, né, Várias de vezes. todos os pais, né, que vem, que É. liga primeiro, trazer os filhos, né? Na verdade, era mais para conseguir ter uma oportunidade, né? Sim. Porque minha mãe sempre falava, aqui é melhor, qualquer trabalho você ganha bem, você ganha por semana, até porque antigamente era muito melhor do que está hoje, Sim, né? exatamente. Depois da pandemia ficou um pouco mais difícil, mas eu sempre tive vontade, mas não era ainda aquela coisa de, nossa, meu sonho, não, nunca foi. Mas eu tinha vontade porque eu estava cansada de sobreviver. Porque literalmente no Brasil eu só sobrevivia. Sim. Porque eu criei minha filha sozinha. E aí eu pensei, lá eu posso dar oportunidade, inclusive para minha filha. Sim. Um bom estudo, uma boa faculdade, um bom trabalho, enfim. N coisas. Mas quando eu acho que eu tentei umas 5 vezes Para ela. para visto para nós. Ah. Visto. Vocês? Nós fomos Mesmo negadas sua mãe 5 aqui, já cidadã vezes. americana. 5 vezes nós fomos negadas. Meus irmãos vieram, conseguiram rapidão. Eu falo que tudo é um tempo, né? Sim, Acho é que isso que eu ia falar. cada um tem a sua hora. Aham. Os dois, no primeiro visto que tentaram, conseguiram, já foram e ficaram, e enfim. É importante não desistir E também, eu acho né? que entender esse tempo das coisas, né, é que assim, quando você julga tudo, o sofrimento vem. Mas quando a gente para e fala, não era pra ser agora. Eu sempre Mas pensei. até a gente chegar nisso, né, de entender que não era o tempo, não era o momento das coisas acontecerem. Sabe o que eu acho? Sofre, Que né? esse tempo, ele testa, né, a nossa persistência, a nossa disciplina e uma coisa muito importante, ele testa ali os nossos valores, sabe? Os nossos propósitos, né? É isso mesmo que você quer? É isso mesmo que vai acontecer na sua vida? Você tem certeza, né? E às vezes a gente não tem certeza de nada, mas a gente tem um impulso interno que faz a gente ser conduzido para isso, né? E então, quando as pessoas às vezes falam assim, tempo de Deus, eu vejo o tempo de Deus como uma maturidade, um conectar Deus com a gente dentro do que a gente quer mesmo, sabe? E eu tenho certeza que isso fez toda a diferença também no processo. Esse demorar. Sim. Não, e era muito engraçado, mas eu ficava triste, mas eu tinha uma certeza que eu iria vir pra cá quando a minha filha crescesse e porque ela tocasse a vida. Ela era exatamente, criança. ela era criança. Aí, E aí, ao mesmo tempo, porque o meu medo era o quê? Eu vir pra cá, ter que trabalhar muito e ter que pagar alguém pra cuidar dela. E você nem veria o crescimento dela, né? Até eu não vi o crescimento dela, porque no Brasil a gente só sobrevivia. Eu tinha que me virar e ela realmente tinha que ficar com outra pessoa. Mas às vezes a gente ouve tanta história das crianças crescerem aqui, serem tão agressivas com os pais, porque a educação é diferente aqui, né? Total. A gente mal pode falar que a criança é educada na escola a denunciar os pais. Então aí eu ficava Você com medo pensava disso, muito. eu pensava muito nessas coisas. Mas eu ficava triste, queria ir, mas ao mesmo tempo eu pensava, não, eu acredito, no meu coração eu sentia que eu iria vir pra cá só quando a minha filha crescesse e tivesse a vida dela. Você tinha essa intuição, né? Era uma coisa. Era Tava algo- sempre essa lá. conexão que a gente Essa estava conexão. falando aqui. aham. Mesmo que eu ia lá, e minha mãe, vamos lá, vamos tentar de novo. A gente esperava alguns anos, ia lá, tentava de novo. Sim, nós temos alguns passaportes. De tanto As pensar. fotos da Luana de criança até. Nossa, misericórdia. Mas, enfim. E aí foi quando a Luana casou. E aí eu pensei, falei, Deus. Só que eu entrei em depressão, porque eu nunca vivi, eu sempre vivi por ela, nunca por mim. Eu não sabia a cor que eu gostava, até hoje ainda. Também A você Grace tinha seus sabe. Irmãos, né, Vivi? Teve seus irmãos também, né? Todos. História com seus irmãos. Você cuidou deles. Eu tive que ficar com eles, né? Sozinha. A Luana recém-nascida, meus 2 irmãos adolescentes, sozinha. Eu tinha 18 anos, gente. Era uma menina cuidando de 3 crianças. É. Né? Enfim, não sabia nem. Eu não brincava nem de boneca. Eu sempre fui Amiga, eu moleca. te dou uma boneca, você quer? Eu nunca gostei de boneca. Imagina eu. Ela não gosta de boneca. Eu, de repente, com crianças Sim. e 2 adolescentes. Eu vejo também Enfim, que... e meus pais separados. Sim, nossa, muito barra, né? Meu Deus, cada um num canto, né? Um nos Estados Unidos, outro em Portugal e depois e você voltou. ali que assumiu enfim. o pai e mãe das crianças. É Mas muito eu vejo impressionante. Mas assim, pode ser também a sua história, né? Essa é a sua história. É, Né? às E vezes. a gente, depois que passa, que a gente olha pra trás,
a gente fala assim, aconteceu o que tinha que acontecer, né? É muito impressionante como São escolhas. essa coisa da Do pai, infância, da mãe, nossa. essa coisa da infância, a gente vai sempre voltar nisso, né? sempre Eu tenho visto criança. muito na internet, né, nos Reels, no material que eu tenho estudado, eu tenho visto muito essa coisa do quanto a infância é a minha vida. Eu trabalho com isso há mais de 25 anos, né? Mas o quanto a coisa da criança marca, né? Marca em cada momento, marca numa vinda para cá, marca quando a gente está lá, marca no desenvolver na profissão. Sim. E quando a gente tem a capacidade, Vivi, de ir deixando essa história, né, no lugar dela e ir olhando para frente, também as coisas vão adiante, né? As pessoas acham às vezes que a gente chega aqui e tudo vira maravilhoso, fica maravilhoso, e não é. Flores. Na realidade, eu vejo aqui, como terapeuta, a importância do elaborar nossa história do que aconteceu lá atrás, pra gente estar aqui, senão a gente não fica aqui. Sim. Isso é verdade. Não é? Então, o quanto você teve que soltar essa história, o quanto você teve que olhar mais pro futuro, o quanto você precisa sentir que é parte mesmo de você e tá tudo certo no final das contas, né? Dá um passo a mais, apesar de, né? Sim. E eu tinha convicção, eu sempre orava, Senhor, se é para eu para os Estados Unidos, vai dar certo, uma hora vai dar certo. Então eu tava assim, bem tranquila em relação a isso. Até a minha mãe ficava super chateada, porque ela queria todos os filhos aqui. É uma coisa normal. De mãe, como toda mãe. Tanto que minha filha está no Brasil. Eu queria que ela estivesse aqui, com certeza. Claro. Mas ela tem o processo dela Sim. também. Ela não tem visto? Não conseguiu visto, foi negado. Uau! Ela estava dentro do meu processo de green card. Só que ela estava casada quando o meu green card saiu. Até daria para continuar. Mas o que aconteceu? O marido dela falou assim, eu não vou para os Estados Unidos. Só se você for sozinha. Aí como é que ela... Ela estava com um filho recém-nascido, recém-casada. Viu, gente? Se tiver em processo de green card, Não case. Espera. Espera, Não case. Não case. Espera. Demora mesmo, Demora. Porque também quando sai para a família inteira, né? Mas é um processo. Porque ela era criança quando a minha mãe Sim, entrou com o sim. processo. Nem tinha casado ainda. Não, ela era criança. E aí ela acabou casando e engravidando, e aí ela acabou, aí ela falou assim, não, vai ter que me tirar do processo, porque eu não vou poder estar lá se sair o green card. Sim. E aí se rompeu, isso pra mim foi muito Nossa, difícil. imagina. Eu deprimi mesmo, tipo, muito, eu fiquei muito mal. Eu sei que daí eu perdi emprego, e aí virou uma bola de neve, e até o cara para quem eu estava trabalhando, ele falou assim, às vezes tudo isso está acontecendo porque é para você ir mesmo. Eu falei, vamos ver, né? Eu vou fazer a entrevista agora, mês que vem. Se for para ser, vai ser. Tanto que eu fui tão tranquila. Eu falei, e minha mãe lá desesperada. E quantos casos, né, a gente vê que tem tudo para dar certo e não dá, gente. Exatamente. Raquel, a gente sempre... Não tem lógica, Não, né? não tem lógica. Mas Deus, ele age assim, né? Da maneira que ele quer, que ele é soberano. E ele vê todo o processo já pronto, né? Ele vê de cima, a gente vê só aqui, Sim. né? Só que tá na nossa frente, Sim. literalmente. A gente sempre lê uma palavra, né, Raquel? Bora que lá. bate com aquilo que a gente está conversando. Eu ia pedir você agora. É tão engraçado, gente, que a gente não combina o que vai falar. A gente deixa livre. Só que a Raquel deixa essa parte da palavra comigo. E ontem eu estava meditando, veio muito forte pra gente estar falando sobre ego e essência. Ó. Porque o ego, ele quer as coisas do jeito dele, da maneira dele, no tempo dele. Mas a essência não. Meu ego era nervoso, viu? E aí a E gente, aí, a gente perde tempo e exato, energia quando a porque gente está no ego. A essência é a nossa parte divina que está conectada direto com Deus. Uhum. É o nosso... É o Espírito Santo dentro de nós, né? Essa parte divina que nós temos. Exato. Que é a nossa intuição, a gente, né, também pode chamar de intuição. Que é aquela luzinha que você sente assim, não é pra ir. Não faz. Ainda que todo mundo ao seu redor tá falando, vai, Vivi, vai. E aí você vai, e aí... Mas sabe uma coisa que eu aprendi ao longo dessa jornada? A diferença entre teimosia e persistência. Deixa eu ler a palavra. É muito interessante isso. Que vocês Nós vão vamos entender falar. o que a palavra fala, Então porque vai. a palavra, ela é bússola, né? Ela é luz para o nosso caminho e luz, né? Ela é direção.
ela que vai clareando, igual essas luzes que estão aqui, né? Elas clareiam pra poder ler agora, né? Aí tem que colocar uma lente, né? Então, Uma lente adicional, além da luz adicional, a lente a adicional. palavra de Deus, ela é essa lente, essa bússola que nos guia, né? E lá em Gálatas 5:22 fala das obras da carne e o fruto do Espírito. Então, carne aqui a gente pode chamar como Ego. avatar, personagem, ego, né? A Essa parte prática. Material, prática, né? Que a gente é. Fala assim, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, né? Ou seja, coisas parecidas com isso que eu li são obras da carne, do nosso ego, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é, entendam que é um fruto, mas ele é como se fosse uma laranja, né? Com vários gomos, porque o Espírito é um, então é o fruto do Espírito, não os frutos do Espírito, né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, quando a gente para ouvir o Espírito, é quando a gente tem que calar, sabe aquele monte de voz? Parou tudo. Eu que sei. E existe, assim, técnicas pra gente acalmar a nossa mente, né? A nossa mente agitada, a nossa mente confusa. A respiração, porque quando a gente tá confuso, a gente tá com a mente ali toda, a ciência fala que falta oxigênio no cérebro, né? Então o cérebro, ele fica... Baixa a sua frequência. Então, a meditação, a técnica da respiração, é a gente parar mesmo e olhar pra dentro da gente. Porque lá dentro tá a resposta pra tudo. Lá dentro de nós está a resposta. Eu devo ir? Eu devo ficar? É agora? Não é? O que eu quero é o melhor, Exato, né? No caso. Porque às vezes a Bíblia fala assim, olha, que a sabedoria do mundo, ela é loucura para Deus. Porque às vezes você ouve pessoas até bem intencionadas. E fala para você, imagina, você vai largar sua filha aqui, você vai ir para lá, que loucura. Mas a sua filha já era adulta, igual você falou, né? Já era adulta, ela fez a escolha dela, que eu não queria que ela casasse com esse rapaz, E casou, exato. mas E a assim, gente não não tem controle. Precisa passar por isso, né? Tanto que já Precisa. se divorciou, né? E aí, Então, e esse movimento é experiência, é importante. Sim. Só fechando aqui, e assim, quantas pessoas têm as suas histórias? Quantas mães vêm, deixam os filhos pequenos, e quando volta a ver os filhos já são grandes, já estão... Então, assim, eu ouço muito, né? Eu trabalhei no salão há muitos anos, né? A Vivi era minha cliente lá, né? Várias histórias ali, a gente... Naquela mesa de manicure, de terapia, manicure. Nossa, Era muita história. Então, assim, a gente ouve muitas histórias de muitas mães que sofrem, de muitos filhos que sofrem. E às vezes eu fico pensando, será que poderia ter sido poupado, né, esse sofrimento? Eu acho que não. Mas Eu será acho que que não? tudo faz parte Né? do processo de crescimento e aprendizado. Ninguém evolui sem passar por um movimento interno profundo. E tem uma coisa muito importante que eu tenho aprendido, assim, tenho tomado cada vez mais consciência, é que se o movimento, à medida, você falou de ego e essência, quanto mais forte o ego, quanto mais duro o ego, mais forte o sofrimento, mais profundo o sofrimento. Por quê? Resiste, né? Porque resiste. Porque resiste. E tem uma coisa... Mas isso é tão sábio, né? É um caminho para Deus. Quando a gente está quebrando resistência, a gente está aproximando de Deus. Se a gente não quebra resistência... Então, por exemplo, uma pessoa que vira e fala assim, pau é pau, pedra é pedra, né? Tem um ditado aí, é do meu jeito e pronto, acabou. Essa pessoa está se distanciando cada vez mais de Deus. Onde que eu preciso alinhar, onde que eu preciso ajustar, né, Grace? Nós precisamos ajustar nossa comunicação. A Grace e eu passamos por um movimento de ajuste essa semana muito legal.
requer que as duas pessoas ou as pessoas entendam que estar mais próximo de Deus Entrar em sintonia também, né? é parar de resistir. Sim. Né? Baixar barreiras, como o Axis fala o tempo inteiro. Se a gente fica na barreira, não, a Grace não serve, a Raquel não serve, pronto, criou uma barreira ali. Não, por quê? Eu vou achar uma pessoa perfeita? Não. A Grace vai achar uma cliente perfeita? Não. A Vivi... Mas é esse que é o bonito da vida, né? É essas diferenças e crescer ali junto no que precisa. Maria, mas hoje tá tão efêmero isso, tá tão assim, como é que eu ainda usei essa fala ontem? A fila anda, deixa pra lá, Por isso que acontece não muito serve. divórcio, né, Raquel? Muitos relacionamentos, Muitos relacionamentos profissão, não profissão, servem, né? profissão. Eu sei que a Vivi trabalha na Five Rings com você. Sim, nós duas. E a Vivi também é minha mentorada, gente. Então, assim, deixa eu contar já de uma vez, porque Já é cria também. a gente já tá Cria da trabalhando. mentoria da Raquel. A gente já está trabalhando essa liderança, essa autoliderança. E não existe líder sem autoliderança. Sim. Que é principalmente liderar essas barreiras, né? Essas barreiras que a gente precisa baixar, essa resistência. Então, Vivi, dentro disso tudo, né? Conta pra gente aí o seu processo. Você chegou aqui, passou por uma série de movimentos que a gente sabe, mas hoje, no momento presente, você olhando para trás, como é que você se sente? Valeu a pena? Faz sentido? É melhor? Você tem uma visão de futuro? Como é que tá isso dentro de você? Depois, quando a gente tem a luz no fim do túnel, porque na verdade eu cheguei numa situação porque até essas barreiras, eu falo que eu criei por sobrevivência. Porque era eu... chorar não, né? Aqui, ó, já sou pequenininha, Já tá o entendeu? É a primeira convidada e já vai chorar. Eu sou pequenina, eu sabia que ia rolar um chorinho aqui, amiga, não se preocupe. Porque queira ou não, era só eu e minha filha. Então, eu precisava me mostrar forte para ela o tempo todo. Isso não é bom. Porque você cria uma barreira, você não é forte o tempo todo. Sim. Mas eu precisava mostrar para ela que eu era e fazer com que ela fosse. Tanto que uma vez você me perguntou como que você falaria para uma criança. Eu não sei conversar com criança. Porque eu nunca conversei com a minha filha como uma criança. Eu sempre tratei ela como adulta, porque eu sabia que ela ia ter que se virar. Porque nós não tínhamos ninguém por nós. A minha mãe estava aqui e tentava auxiliar de alguma forma, um dinheirinho ali, mas nós estávamos sozinhas. Vivi, deixa eu só para você complementar pra gente. Ok. Você olhando para trás, Não, teve pessoas que apoiaram? Teve pessoas que ajudaram, não com dinheiro, talvez, mas ajudaram ali com uma palavra, com suporte. Sim, alguns amigos. Então, tá vendo como que a gente cria uma barreira, né, mental, que não é real. Às vezes a gente não vai ter o dinheiro, né, de uma pessoa, a gente não vai ter alguma coisa prática, mas a gente tem uma palavra que vem daquela pessoa, porque Deus põe ali aquela pessoa no nosso caminho, que nos impulsiona de alguma forma, Não, faz com a gente certeza. trilhar o caminho. Tanto que eu nunca desisti, né? Ótimo. Independente do que acontecia, era eu e ela ali E aí e a gente se virava. Exato. E aí que tá, né, Raquel, quando a gente anda no espírito, né? É isso. Aí né? a gente para e vê assim, olha, mas o que tem de bom nisso? Eu posso enxergar coisas boas. Sim. E tem. E tem. A Não, questão com certeza. mas eu não é julgamento. É contextualizando Porque, mesmo. A gente passa por isso porque, como eu vivi, Sim. né? E até hoje, né, a gente ainda, se a gente não vigiar, você cai mais na sua carne. Com Cai certeza. mais no ego do que na essência. A gente resiste A gente à luz, né? Isso. Impressionante, né? Mas tudo é uma decisão, né? Sim. Mas essa decisão ela é consciente, né, Raquel? Tanto que a Ela decisão precisa ser decisão consciente. começou A decisão, sim. quando eu comecei a conhecer a parte sistêmica. Que foi com as Amandas em grupo. E foi onde começou a despertar uma coisa que eu falava, opa, Tem algo aí. tem algo aí. Aquela que ficou chorando lá durante 3, 4 meses e não entendi o porquê, mas era algo lá atrás que nunca foi resolvido. Tanto que até uma delas falaram pra mim, é normal, você nunca chorou. Você nunca...
Não se Agora eu choro permitiu. demais. Assim, você nunca sofreu pelo processo, vamos dizer assim. Passar os sentimentos mesmo. Você negou, né? Você negou. Precisou, Total. né? Tipo, virei aquela rocha ali, tanto que todo mundo falava que eu não tinha coração. Por quê? Porque eu precisava sustentar minha filha e acabou, ponto, é isso. O resto era resto pra mim. Mas aí depois aqui, eu sem minha filha, tipo, e agora? Eu fazer o quê? Se eu fiz tudo só por ela, e agora? Tá Aí, sem ela. E é como se tivesse literalmente cortado um pedaço de mim. Eu falei, gente, e agora? Como que eu faço? Sem braço? Sem um lado do braço, um lado da perna. Eu literalmente fico totalmente desnorteada. Mas eu pensei, vou lutar, vou conseguir algo para ajudar minha filha. Nunca pensei em mim. Mas agora tá num momento com as terapias, as mentorias e tudo mais, a própria empresa, a forma que a empresa nos treina, trabalha muito com o nosso mental, trabalha muito com toda essa área sistêmica também, mesmo sem ser específico. Sim, sem falar. sim. Mas eles trabalham muito com isso. Sim. Então, autorresponsabilidade. exatamente. E aí é algo que, tipo, gente, tudo que acontece é responsabilidade nossa e às vezes a gente... Porque é mais fácil culpar o outro, né? Tem que ter um. É mais fácil culpar. Ah, minha mãe veio embora, meu pai foi embora, se divorciaram, brigaram, blá, 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 me deixaram lá com os adolescentes, enfim. A vítima, né? Parece Sempre a vítima. Mas quem faz isso é a criança ferida. Exato. Agora, quando a gente tem o propósito de adultecer, como as meninas têm, estão passando pelo processo, o adulto fala assim, ok, para a criança foi assim, mas para o adulto pode ser diferente. Exato. Nós podemos assumir as rédeas, né? Essa autoobservação, essa autorresponsabilidade. E um parênteses aqui, o que é sistêmico no final das contas? Corpo, mente, coração e espírito. É olhar pro amplo de uma vez só, né? Não é só, ai, eu tô sofrendo, a minha filha não pôde vir, não sei o que, não sei o que. É uma dor emocional. Não tô desqualificando nem Com minimizando. certeza. Mas eu tô fazendo, às vezes, uma interpretação para você sentir a diferença, né? E aí, espiritualmente, o que isso representou? Olha o avanço disso. Olha onde você está hoje. Tanto começar a olhar pra mim. Isso, pra mim, o que eu vejo é o primeiro ponto. Olha isso. Você nunca se viu. Olha isso. Esse foi o primeiro ponto. E agora que começa a se ver, puxa vida. Que maravilhoso! Mas ao mesmo tempo é desafiador, porque sim. E não é do dia pro outro. Né? Sim. Porque não é uma coisa que você não fez a vida toda. E aí, de repente, agora eu tenho 47 anos, gente. Aos 47 de segundo tempo, você começar a olhar pra você, ter uma visão completamente diferente, ver que a sua filha, ela é adulta, ela não é mais criança, tem o seu neto, ok, mas o meu neto é responsabilidade dela, não é meu. Sim. Isso tá muito claro. Então, eu olho para trás e vejo tanto que eu sempre estive no caminho certo, mesmo assim, todo... Né? Mesmo inconsciente. Mesmo inconsciente. Mesmo olhando e falando, esse negócio tá bagunçado. Exatamente. Mas eu percebo hoje o quanto eu avancei em questão assim desses 2 anos e meio, em 1 ano mesmo. Lembra, Maria? Mesmo sem coordenação nenhuma de mentoria, de nada. Eu falo, gente, eu tava há 8 meses, não tinha completado 1 ano. Eu tava com um celular novo. Gente, eu nunca tive um celular novo na vida. Sempre ganhei usado dos outros. Porque você não merecia, né? Porque eu não merecia. Eu não sentia que eu merecia. A roupa, a mesma coisa. Mas a roupa é outra questão, é um pouco mais profunda, que tá difícil ainda. Tá no processo. Tá no caminho. Mas, assim, Mas já comprou, gente, comprou um vestido lindo, maravilhoso, que ela foi numa festa. sim, mas nesses 8 meses, só nos primeiros 8 meses, mesmo, só essa separação da minha filha, vamos dizer assim, eu tive o celular, o notebook, nunca tive notebook da vida. Minha filha ganhou notebook quando era criança da minha mãe, eu nunca tive. Um notebook que eu paguei. Falei, uau, eu paguei notebook. E sabe o que eu acho engraçado? E o carro, o detalhe. carro. Não, e o carro foi milagre, né? O carro foi algo assim sobrenatural. Se a gente for contar aqui, minha filha, 2 horas. A Vivi, nós de noite conversando, eu falei, vai dar certo, amiga, vai. Engravida desse carro. Engravida desse carro aí, que é ó, Que esse vamos carro vai juntar. nascer. Nunca ouvi essa, engravidar do carro. Engravida do carro, porque você engravida do sonho, porque tudo é um processo. Porque às vezes a mulher não ganha bebê logo depois que engravida. Em um É mês. processo, E esse né? processo demorou quanto tempo do carro? Menina, em menos de 8 meses, Foi eu uma tinha o gravidez carro. rápida.
Eu tava com o carro, com o notebook e com o celular novo. Sabe? E com a minha licença ainda de skincare nos Estados Olha, Unidos. sabe qual é a grande questão? Por que eu fiz essa pergunta? Porque às vezes a gente fala de processo como se processo tivesse que ser uma vida inteira. Como se processo tivesse que durar 10 anos, 5 anos, 1 ano. É processo. Mas o processo pode durar 3 dias, o processo pode durar 7 dias, o processo pode durar 1 mês, o processo pode durar... Vira justificativa também que é processo. É processo, não vai deixar de ser. Mas o processo pode durar só 8 meses. Uma gravidez não precisa ser de 9 meses. Ela pode ser de 7, ela pode ser de 8. Quanto que um cachorrinho... A gravidez de um cachorrinho é de quanto tempo? 2 meses. Pronto, então... Aí a de elefante é 1 ano e... Esquece esse... Eu não quero proteger. Aí vem a Maria gente, a gravidez... A Maria acabou com a Gente. A Maria é fantástica. A Maria é fantástica. É entender, quando a gente fala assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu, como uma pessoa que trabalha inconsciente o tempo inteiro, da gente justificar que é processo. Não, Raquel, é um processo. É o seu processo. Deixa eu te contar. Galo, né? Exatamente, seu processo pode durar 1 semana, tem processo que pode durar 1 semana só. Tem processo que já passou da hora, já amadureceu, já caiu a fruta do pé, já tá apodrecendo no chão e a gente não foi lá catar essa fruta ainda. Né? Catar é ótimo, né? É bem coisa de, bem de mineiro. Então, é entender que a gente precisa estar consciente no processo e não dificultar o processo. Atento, né, Raquel? E não limitar o processo, não resistir ao processo. Porque, inclusive, processos a gente resiste. Sim. Né? Então, Isso é certeza absoluta. Pois é, você tá na Five Rings. A próxima bilionária da Five Rings. Não posso falar porque tá na internet, então já falei. É muito importante que toda essa sua história permeie essa subida da sua profissão. Sim. Agora que você merece, que você já sentiu que merece, não precisa demorar mais 2 anos de processo para o merecimento dos resultados, entende? As coisas acontecerem, né? Deixa acontecer. Só abre a mão e vem. Resistência, né? E a resistência está onde? Muito importante isso, no julgamento e na crítica. São as 2 coisas que mais nos afastam dos resultados rápidos. Julgamento, crítica, controle. 3 coisas, ó. Dei uma chave aqui hoje para vocês, que nem eu tinha pensado, tá? Controle, crítica, julgamento. Toda vez que estiver julgando, criticando e tentando controlar, contrário de controle é confiança, precisa entrar na confiança, mesmo que isso seja desafiante, mas a gente joga a confiança ali no processo. Sábado foi falado isso, né? No culto que a gente foi. É importante a gente entender qual é o contrário de controle? Confiança. Então, nossa, vai. Não, confia. Volta, confia. Essa troca faz o processo ser acelerado. Que é uma coisa que eu sempre perguntava, né? Como? Como que eu vou fazer isso? Tem um vídeo no meu canal do YouTube. Não, esse como não existe, Mas sabe gente. o que eu percebo? Que às vezes a gente viveu tantos anos com isso que quando chega o momento de você soltar, você não sabe. A impressão que dá é que a gente tá Não apática, sabe pra onde ir. que a gente não tá Exatamente. preocupando, e como se a gente tivesse que estar ali preocupando, nossa, esquentando a cabeça. Eu Sabe que não vai funcionar. eu tenho Não é por aí, né? eu tenho uma prática diária que é assim, é Espírito Santo que vamos realizar hoje. E aí na hora que eu vejo que eu aprendi com a minha prima Natália Anjael, Nath, beijo. E olha, quando a gente acha que a gente tá, que a gente vê que a gente tá controlando, a gente volta e fala assim, olha Deus, eu não sei não controlar, eu faço muito isso, eu não sei não controlar. Mas eu espero, a partir de agora, confiar mais. Me ajuda a confiar, não tenho como. Me ajuda a confiar, me ensina a confiar. E aí vem um ponto no meu dia, assim, que mostra, poxa, aquele dia que a gente encontrou com aquela senhora. Sim. Nós temos uma história que nós vamos contar no próximo. É verdade, deixa o próximo. A Grace anota pra gente não esquecer, pra gente contar. Gente, mas foi fantástico o nosso encontro. E foi um ponto de confiança nosso, né? Sim. Então, eu vejo, Vivi, que assim, olha, hoje, o seu, né, desafio aí, talvez, é trocar
o controle mesmo pela confiança, é começar a olhar as coisas que você já construiu, que faz parte da sua história, e deixa vir, só deixa Só vir. colher. Só colher. Que a semente foi plantada. Então, Mas aqui a palavra fala do domínio próprio, né? Do autodomínio. que é isso, essa troca que eu acabei de Do falar. Espírito, exatamente. Essa troca que eu acabei de O falar. longânimo também, né? Já ouviu falar aquela expressão assim, nossa, fulano tem um estupim curto, Aham. né? Aquele estupim. Sim. O nosso estupim tem que ser longânimo, assim, demora a queimar. Esse é o longânimo. É aquele que não explode rápido, que né? Então, isso é um fruto do O famoso Espírito. piti. né? E pode ser desenvolvido o fruto do Espírito. Ele pode ser desenvolvido. Ele não pode, ele é Ele para é. ser desenvolvido. Isso é evolução. Exatamente. Nós estamos aqui Então, para evoluir. É olhar mesmo para a palavra, né? A pessoa, mesmo a pessoa que Não acredita, não que não. acredita, se pegar isso aqui para ler, meu Deus do Sim, céu. eu tenho Isso aqui aprendido é muito, monstro, eu tenho aprendido muito. A primeira formação que eu fiz quando eu cheguei É nos verdade, Estados eu vou contar um Unidos pouquinho. foi a constelação familiar, genealogia sistêmica à luz da Bíblia. Olha que conexão, né? Eu cheguei aqui, eu falei assim, eu preciso de algo a mais dentro da constelação familiar. E a primeira formação que eu fiz aqui foi genealogia à luz da Bíblia. Olha, e hoje eu tenho uma Bíblia ambulante na minha frente e vou treinando, entendeu? Hoje, vai só confirmando. Só né, o que confirmando. Você já estudou. É muito legal isso. É muito legal saber da Vivi, né? Em 2 anos, 2 anos e meio agora. 2 anos e meio, olha a evolução. Olha a evolução. Olha quem era a Vivi, olha quem é a Vivi agora. Passei numa licença em inglês de finanças. Olha. Sem ter inglês fluente. Isso pra mim falei, uau. Se eu uau. conseguir, menina, pra eu atender a americana é aqui. Ó. Tá entendendo? Tá entendendo? Agora já O foi. legal dessa empresa, né, Vivi, é que ela não tem limite de ganho. Exatamente. Ela não tem limite de crescimento pessoal. É algo assim, a gente tá num mar, né, de infinitas E não tem limite de oportunidades e ganho. Possibilidades. E não tem limite de ajudar as pessoas. Exatamente. Não só como cliente, mas pessoas que entram nessa carreira com a Exatamente. gente. Porque ninguém trabalha para nós. Exato. Eles trabalham conosco. Conosco. É bem diferente. Isso. E a gente conduz É essas um, pessoas. exatamente. É de mão dada, né? O tempo inteiro. né? Exato. É uma equipe ali que é para E crescer é tão- junto. Exato. E é bacana que a gente pode exercer o nosso propósito, né? Exatamente. Aí nós estamos trabalhando aí com a Raquel, né? Missão, visão e valores. Exato. Quarta-feira eu quero ver todas. Já cobro, A já cabeça cobro. tá esquentando, né? Já cobro, tá vendo? Já vou foi. aproveitar e passar para Grace. Aí, olha pra você ver como que Deus conecta a gente no lugar certo, na hora certa, Com as pessoas. com as pessoas certas, e pra gente continuar aquele processo. Não, Então, a nossa conexão literalmente foi algo assim, Exatamente. foi uma atrás da outra, né? Foi. Você, Aham. a Fernanda e agora a Raquel. Fernanda Pontoni. Fernanda Pantone. Amor! É a nossa convidada. E é a nossa convidada em breve, né? Maravilhosa. Querida, uma querida, É querida. outra maravilhosa, meu Deus do céu, quanta história aquela mulher tem. Muito E a legal. conexão que nós Incrível. tivemos, Aham. né? Na verdade, eu e ela, nós nos conectamos pela dor, literalmente dor, que nós temos dor crônica, mas vamos ser saradas disso também. Já são. Com certeza, mas foi a nossa história de dor Aham. e a Conecta. nossa história. Sim. Não deixa de ser dor, mas uma dor mais Porque emocional, sabe o que eu acho emocional, bonito, né? bonito na Vivi? Que ela confia em mim, sabe? Total! Eu falo, amiga, 100%! de um negócio, nossa, uma pessoa, e ela, conta, amiga. Ela só. Eu já marca que eu quero saber. Ela só vai, ela só vai. Só Só vai, vai. isso é bacana, É, né? muito legal. A gente poder ser referência, eu fico muito feliz com isso, sabe? De poder ser chorar. de alguma forma, né, conectar as histórias Ó, e ver crescer. a Grace, que é nosso relógio ali, já pediu pra gente ir Ai, encerrando. mas passou muito rápido. Vivi, conta pra gente numa frase, numa palavra, né? O que você mais aprendeu, o que você registra desses 2 anos e meio, nesse processo todo que aconteceu, que não é só de 2 anos e meio, mas que Sim. consolidou nesses 2 anos e meio, vamos dizer assim, né? Consolidou partes. O que você sente, o que você diria para as pessoas que querem vir para cá, que pensam que não podem estar numa empresa maravilhosa como é a Five Rings, que vocês estão, né? Que eu estou entrando agora. Que você não pode conquistar tudo o que os Estados Unidos têm para oferecer. Conta aí numa frase, numa palavra pra gente, se for possível numa palavra, né?
qual é o resumo disso para que as pessoas se motivem e estejam também nesse processo? Eu acho que a hashtag da Fernanda resume tudo isso. Só vai. Conecta com pessoas certas. Como que você vai saber? A pessoa tem que ser honesta e ser aquilo que tem a ver com a tua essência. O resto, inglês, você entender como funciona o país, você saber se vai arrumar emprego ou não, isso vai ser aqui. Na prática. É na prática, não adianta. Não é com a gente. A musculação, como você vai ter um corpo do jeito que você quer se você não for malhar? É a mesma coisa, se você não praticar aqui, olhar, ver o que você precisa ser feito aqui, você não vai conseguir. Mas a primeira coisa é o sonho ir pra lá, quero crescer, saber que fácil não é, nada é fácil. Tudo que vem fácil demais, desconfia. Nascer não é Inclusive fácil. aqui, exato. Imagina a força que um bebê faz. Mas só vai. Literalmente só vai, confia e começa a se entender. Porque eu acho que a partir do momento que você se entende, eu sei que a frase ficou longa, mas a partir do momento que você se entende e começa a entender o que você quer e o que você não quer, esse é o primeiro passo, que nem isso eu sabia, fica muito mais fácil. Eu vejo que sozinha não é possível. Sozinha a gente não vai é precisar de possível. pessoas. Por isso que eu falei, conexão com pessoas certas. E a teoria é muito diferente da prática. Total. Tudo que se fala. Por isso, hoje eu entendo porque eu estou aqui como mentora e terapeuta. Porque quando eu era mentora e terapeuta no Brasil, eu não tinha a visão do que as pessoas passam e vivenciam aqui. Até porque a internet, o Instagram, você olha todo mundo, Lindo, meu maravilhoso, carro, minha casa, é. aí você vai ver a vida financeira, nós que trabalhamos com isso, Exatamente. a pessoa está toda endividada e lascada. Uhum. Então precisa vir, colocar a cabeça no lugar, se conhecer e conectar com pessoas. E ter agentes financeiros. Nós por aqui, favor, ó. por favor. Uma terapeuta, Mentora. financeiro, e a marketing está ali para ajudar também no Pronto, trabalho. o quarteto perfeito. Um quarteto fantástico. Gente, a gente precisa ir encerrando porque é Já isso, deu né? nosso O horário. nosso propósito. Vivi muita gratidão de você estar aqui. Maria, obrigada por mais essa oportunidade. Eu Na que próxima segunda a gente vai estar aqui 9h30, certo? 9h30. Isso, Grace. Vou estender um pouquinho. Ótimo. Obrigada, Grace, pelo apoio, pelo suporte. Maria. Eu que agradeço. Eu queria deixar uma frase do Jim Rohn, que eu gosto muito, né? Quando ele fala que nós temos que trabalhar mais em nós do que no nosso business. Porque o business vai ser um reflexo de quem a gente é, né? Exato. E isso é que a gente vem fazendo, né, Vivi? Nossa, Trabalhando todos os em dias. nós. Raquel, Parabéns, obrigada parabéns. também. Obrigada, Vivi. Obrigada, Vivi. Foi Ó, super volta leve. mais vezes. Tem mais coisa nessa história aí que eu sei. Tem. Pode anotar tudo Tem que muita tem. coisa. Vai ter replay, tá? Tchau, pessoal. Gente, obrigada. Beijo. Até a Beijo. próxima. Até a Beijo, próxima. tchau. Tchau. Ai, gente,